E assim diz a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 14. Passagem do Mar Vermelho. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas que mudem de direção e venham acampar diante de Piairote, entre Magdol e o mar, defronte de Baal-Sefom. Acampareis defronte desse lugar, perto do mar. O faraó vai pensar: os israelitas perderam-se no país, e o deserto fechou-lhes a passagem. Endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Mas eu triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os israelitas obedeceram. Quando se anunciou ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o coração do faraó e de seus servos voltou-se contra o povo. Que fizemos, disseram eles, deixando partir Israel e renunciando assim ao seu serviço? O faraó mandou preparar seu carro e levou com ele suas tropas. Escolheu 600 carros dos melhores e todos os carros egípcios com homens de guerra em cada um deles. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este se pôs a perseguir os filhos de Israel. Eles haviam partido de cabeça erguida. Puseram-se os egípcios a persegui-los e alcançaram-no em seu acampamento à beira do mar. Todos os cavalos dos carros do faraó, seus cavalos e seus exércitos, alcançaram-no perto de Piairote, defronte de Baal-Sefom. Aproximando-se o faraó, os israelitas, ao levantarem os olhos, viram os egípcios que vinham ao seu encalço. Foram tomados de espanto e invocaram o Senhor, clamando em voz alta. E disseram a Moisés: Não havia, porventura, túmulos no Egito para que nos conduzisses a morrer no deserto? Por que nos fizestes isso, tirando-nos do Egito? Não te dizíamos no Egito: deixa-nos servir os egípcios? É melhor ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não temais. Tende ânimo e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que hoje vedes, não os tornareis a ver jamais. O Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, nada tereis a fazer. O Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que se ponham a caminho, e tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fere-o, para que os israelitas possam atravessá-lo a pé enxuto. Vão endurecer o coração dos egípcios, para que se ponham ao teu encalço, e triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército, seus carros e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando tiver alcançado esse glorioso triunfo sobre o faraó, seus carros e seus cavaleiros. O anjo de Deus, que marchava à frente do exército dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. A coluna de nuvens que os precedia pôs-se detrás deles, entre o acampamento dos egípcios e de Israel. Era obscura e alumiava a noite, e não puderam aproximar-se um do outro durante a noite inteira. Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor fê-lo recuar com um vento impetuoso vindo do oriente que soprou toda a noite e pôs o mar a seco. As águas dividiram-se e os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios os perseguiram. Todos os cavalos do faraó, seus carros e seus cavaleiros intentaram-se após eles no leito do mar. Internaram-se após eles no leito do mar. À vigília da manhã, o Senhor, do alto da coluna de fogo e da de nuvens, olhou para o acampamento dos egípcios e semeou pânico no meio deles. Embaraçou-lhes
as rodas dos carros de tal sorte que só dificilmente conseguiram avançar. Disseram então os egípcios: Fujamos, fujamos diante de Israel, porque o Senhor combate por eles contra o Egito. O Senhor disse a Moisés: Estende tua mão sobre o mar, e as águas se voltarão sobre os egípcios, seus carros e seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou ao seu nível habitual. Os egípcios que fugiam foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os exércitos no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó que havia descido no mar ao encalço dos israelitas. Não ficou nem um sequer, mas os israelitas tinham andado a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Foi assim que naquele dia o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os cadáveres dos egípcios na praia do mar. Viu Israel o grande poder que o Senhor tinha exercido contra os egípcios. Por isso, o povo temeu o Senhor e confiou nele e em seu servo Moisés. Palavra do Senhor. Finalmente, o mar se abriu. Prefácios. Teremos temos 3. Vamos ver o versículo 8, vou repeti-lo. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este se pôs a perseguir os filhos de Israel. Eles haviam partido de cabeça erguida. O significado é literalmente com a mão erguida, livremente, conscientemente, ou seja, os egípcios estavam indo perseguir os egípcios estavam indo perseguir os israelitas por própria consciência, por sua vontade, ou os israelitas fugiram por sua vontade. Agora, o 20, que é o que eu achei meio obscuro até na minha leitura. Entre o acampamento dos egípcios e Israel era obscuro e alumiava à noite, e não puderam aproximar-se um do outro durante a noite inteira. O significado é que era obscura do lado dos egípcios e alumiava do outro lado. Texto talvez incompleto, ou seja, ainda é muito obscuro essa parte aqui. Eu lembro que na série que eu vi de Moisés, o fogo estendeu-se e barrou a passagem do exército do Egito para perseguir os israelitas, no que deu tempo deles fugirem. Na série não, naquele desenho que passava na televisão. E o último é o 24. À vigília da manhã, o Senhor do alto da coluna de fogo e de nuvens olhou para o acampamento dos egípcios e semeou o pânico no meio deles. A vigília da manhã, terceira vigília da noite, das 2 às 6 horas. O que mais me impressionou nesse capítulo foi a dúvida dos israelitas do Senhor. Eles acabaram de fugir. O Senhor lançou 10 pragas no Egito. Matou, devastou e fez o que quis com o Egito, e os israelitas ainda duvidam do poder de Deus. Isso é uma coisa que eu questiono. Por que os israelitas questionam tanto o poder do Senhor? Será que era comum nessa época ter essas coisas, ter essas magias, esses poderes? Porque qualquer pessoa, quando visse isso, a pessoa em sã consciência que não tivesse o coração endurecido por Deus, igual ele deixa muito claro aqui, igual ele novamente repete que endureceu o coração do faraó para seguir os israelitas, ou seja, endureceu o coração ao nível de que os egípcios viram o mar abrir e não se amedrontaram e seguiram o exército. Qual pessoa em sã consciência sigue alguém que atravessa o mar partido? Não tem lógica. Então por isso eu questiono porque os israelitas questionam o Senhor tanto. Eles ficam todo momento falando: nossa, o Senhor nos abandonou, o Senhor nos tirou para morrer, o Senhor quer que a gente sofra no deserto. Eu não entendo muito. Talvez eu pesquise, porque é uma coisa que eu não consigo entender nesse Antigo Testamento, e vamos ver, conforme for na Bíblia, talvez encontre alguma resposta. De qualquer forma, o mar se abriu, os israelitas passaram o mar, o Senhor confundiu o exército egípcio, onde eles tiveram muitos obstáculos para seguir,
Depois que o povo de Deus passou, Moisés novamente estende sua mão, o mar se fecha e engole o exército e o faraó. E este é o mar